Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, o canal que traz pretos e pretas inspiradores e suas histórias. Mas para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. E você, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comentem os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Na caminhada para a favela vencer, o nosso convidado de hoje largou na frente. E ele busca mostrar que a solução dos problemas do nosso país passa pelas favelas. O nosso convidado de hoje foi presidente da União de Moradores de Paraisópolis. Foi eleito simbolicamente por 3 vezes prefeito de Paraisópolis. É presidente do G10 Favelas, doutor honoris causa pela Faculdade de Formação Brasileira e Internacional de Capelania e a Ordem dos Capelães do Brasil. Ele é o cara que faz pelas favelas. Recebeu vários títulos e palestrou em várias capitais do mundo. Mas como isso é possível? Para mostrar que isso é possível, que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, se orgulha e tem a honra de trazer o nosso convidado de hoje, Gilson Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma grande honra e uma grande satisfação tê-lo aqui compartilhando um pouquinho da sua história conosco, Gilson. Olá, Sandro. Olá, Sandro. Olá a todos aqui do canal. Que prazer, que honra poder estar aqui compartilhando um pouco desse mundão que chamamos de favela, na busca da criação de um novo olhar, num processo de transformação que empodera e transforma a vida das pessoas através do desenvolvimento econômico. Muito feliz, muito obrigado a todos do canal aqui. E eu gostaria muito de agradecer a minha xará, a Sandra, que é um amor de pessoa, foi a pessoa que possibilitou esse encontro aqui, e ela tratou com muito carinho aqui a minha pessoa e o canal. Então eu gostaria aqui de público agradecer a minha querida Sandra. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, minha querida. Agradeça a ela, por favor, meu Sandra querido. querida mesmo. Sandra é uma querida, faz parte da equipe da Lu Barbosa, que é uma das equipes que cuida aqui do G10 e do Gilson. Assim tem que ser, né? Tem que ser. Nós temos que ser bem tratados, temos que ter esses espaços. Para a gente é uma honra poder estar aqui. Então, vamos começar a conhecer um pouquinho do Gilson, conhecer os projetos do Gilson, tudo que ele faz aí, não só por Paraisópolis, né? Paraisópolis eu acho que foi o espaço inicial para amplificação dos projetos do Gilson, né? Então, para a gente começar, Gilson Rodrigues, quando é que você se viu empreendedor, meu querido? Sandro, não teve um momento assim que eu me vi empreendedor. Eu me descobri empreendedor e depois de um tempo as pessoas começaram a chamar esse nome bonito, né? E eu não tive opção, não tive alternativa. Eu venho de uma história, de uma situação social de muita vulnerabilidade, né? De uma condição de praticamente de extrema pobreza, em que eu tinha ali duas opções: uma opção de dar certo e virar gente, como diziam os meus parentes, ou de ir errado e para uma situação do crime. Essa condição social, ela me obrigou a virar gente, a ter buscar um caminho diferente daqueles do qual as pessoas me davam, né? Então, eu sou de Paraisópolis, sou baiano, mas vivo em Paraisópolis desde os meus 5 anos. E sou filho de uma mulher surda-muda que teve 14 filhos, morando aqui na favela de Paraisópolis, vivendo em cima do córrego, passando todo tipo de dificuldade. E após o falecimento da minha mãe, os meus irmãos foram todos dados no Brasil inteiro. Eu já encontrei 7 dos meus irmãos, mas Caramba. eu acabei ficando aqui em Paraisópolis, junto com outro irmão, que é o meu irmão Danilo, que tinha 3 meses quando a minha mãe faleceu. E a família e a sociedade, os nossos vizinhos, olhavam para esses filhos da muda, que a minha mãe era surda muda, e logo viam um futuro da qual a gente não gostaria. Diziam que provavelmente eu iria virar traficante, provavelmente eu iria dar errado, que eu seria uma pessoa violenta, porque afinal, um menino sem pai, sem mãe, solto na favela, não teria um futuro. E eu achava aquilo estranho, porque eu sempre senti no meu coração que eu era uma pessoa boa,
que eu queria dar certo, que eu queria estar nos melhores lugares, e não que eu seria uma pessoa violenta. E aí eu fui olhando e vendo por que as pessoas me olhavam assim. E basicamente me olhavam assim porque eu era um menino falante, eu era um menino curioso, eu perguntava, eu era entrão para a família, esse menino é muito entrão. Então, ser um menino entrão na favela, por vezes, é olhado como um menino marginal, violento, ou um menino que está predestinado a dar errado. Eu até costumo fazer um paralelo de que crianças mais espertas numa família rica, mais falantes, em geral, são tratados como empreendedores, são tratados como futuros CEOs ou criativos. E na favela, as nossas crianças mais espertas, por vezes, são tratadas logo de início como trombadinhas, como predestinadas a dar errado, como predestinadas a ser violento. Então, eu tive que fazer uma escolha muito importante nessa fase da minha vida, de que eu queria dar certo, de que eu queria virar gente, de que eu queria estudar, de que eu queria honrar a minha mãe. Eu tinha um sonho de reencontrar os meus irmãos, de juntar a família toda novamente. Então, tinha esses desejos todos. E esse desejo foi me mobilizando para um caminho do bem, um caminho que dê certo, para outras áreas, uma pessoa que pode ser artista e dar soluções. Então foi desse que eu fui transformando a vida a partir de uma realidade muito difícil, mas que eu olhava, eu não queria que essa realidade me definisse. Eu não quero me definir pelo aquilo que falta, eu quero definir pelo aquilo que tenho. E eu me via um menino bonito, um menino com força, com vontade de trabalhar, com um desejo de transformar a sua vida, e eu olhava para aquilo que eu tinha, porque se eu olhasse para aquilo que falta, provavelmente eu teria virado uma situação, porque em geral a população da favela é tratada como sempre como marginal, pobre, carente, violento, quando na verdade nós estamos sendo violentados, é isso que nos coloca nessa condição. Quando você olha para a favela, a gente vê aqui uma espécie de embargo econômico, porque os e-commerce não entregam aqui, os aplicativos de carro não vêm, os bancos não dão crédito, e a gente vai vivendo essa situação há tantos anos, com favelas crescendo de uma maneira sem criar soluções efetivas. E aí, Bruno, você para brigar, para colocar culpados, para arrumar culpados sobre esses problemas. E aí eu descobri que, ao fazer isso, as pessoas diziam, vamos lutar para daqui 50 anos, para os nossos netos, para os nossos filhos, a gente ter algum resultado. Muito e eu me tempo. indignava, porque é muito tempo. Eu queria viver uma realidade agora, eu queria viver essa mudança agora. Eu quero estar com os meus filhos e meus netos vivendo essa realidade. Então, a partir dessa concepção de não eleger culpados, de não eleger heróis, de ser meu próprio herói, CEO de mim mesmo, que eu fui construindo essa jornada e ajudando também a inspirar outras pessoas que, por vezes, se olhavam como um coitadinho, se olhavam como uma pessoa carente, no sentido da carência, da falta. E eu falei, não, vamos olhar para aquilo que a gente tem, e o que tem pode nos transformar e nos deixar cada vez mais potentes e organizados. Então, eu fui aqui prefeito de Paraisópolis, eu fui capa da revista Veja como prefeito de Paraisópolis, mas o case de Paraisópolis nos ajudou a impulsionar para essas favelas todas que estamos no Brasil. Hoje, a rede do G10 são mais de 400 favelas em 16 estados, e ainda este ano vamos chegar em todo o Brasil. Vamos atender todo o Brasil esse ano, formando uma grande rede de solidariedade, de apoio, de amor, composta pelos presidentes de rua, que daqui a pouco eu conto para você. Pô, mas essa tua história, quando eu comecei a ler um pouquinho sobre você, cara, é inspiradora. E como você conseguiu reverter essa situação de muita dificuldade na infância, né, para uma solução, uma tentativa de solução para apoio a famílias carentes. Né, e o que vocês vem fazendo muito pelas famílias carentes, né, e começou, como eu disse, em Paraisópolis, né, que foi o quintal do seu projeto, e hoje está se estendendo por todo o país, e é exatamente sobre esse teu, eu acho que foi o seu primeiro projeto, não sei, que é o G10 Favelas. Eu não sei se ele foi o primeiro grande projeto, mas aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é o G10 Favelas, como ele surgiu, e eu sei que para isso, né, para manter um projeto desse nível, é necessário de muita ajuda, de muita parceria, né? Que você também falasse um pouquinho dos parceiros aí do G10 Favela.
O G10 Favelas é o projeto que consegue dar escala aos grandes projetos que nós já estávamos realizando. Favelas, ele consolida um pouco essa coisa do nosso olhar que nós estamos buscando, desse olhar potente, organizado. Qual foi a grande descoberta que Paraisópolis quando Paraisópolis começou, o bairro e a favela começou a se transformar a Nova Paraisópolis, havia um fenômeno no Brasil que se chamava nova classe média. O que era a nova classe média? Basicamente, era a descoberta de que, apesar de estarmos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada representa alguns bilhões de reais. Ou seja, a gente veste roupa, nós tomamos água, comemos, bebemos, a gente vive como todo mundo. E não era possível que uma população como essa, de 20 milhões de brasileiros, tivesse seu potencial de consumo ou fosse considerado como não cliente. Então, para aquele momento em Paraisópolis, com o novo fenômeno da nova classe média, nós fizemos uma ação de articulação para que empresas pudessem vir para dentro da favela. Então, nós vamos falar com o senhor Samuel Klein, instalando Casas Bahia, montamos o Banco Bradesco, o Banco Santander, a Caixa, o Banco do Brasil, fechamos diversas parcerias e hoje Paraisópolis é um grande celeiro de inovação e de empreendedorismo, com 14 mil pontos comerciais, que emprega 21% da população que trabalha e que movimenta quase R$1 bilhão por ano no comércio local. Se Paraisópolis conseguiu identificar essa característica, é possível fazer isso em qualquer lugar. E foi aí que a gente foi olhar para o Brasil e olhar as possibilidades. E quando a gente olhou para o número que as favelas movimentam, das 10 maiores favelas, a gente olhou que esse movimento era bilionário, porque as 10 maiores favelas do Brasil movimentam quase R$8 bilhões. Então, a partir desta inspiração e olhando para as 10 maiores favelas do Brasil, nós falamos, vamos criar um bloco de líderes que pudesse articular e a população de favela a empreender e criar suas próprias ações. Então, nós inspiramos no G10 Mais Ricos para ser o G10 Favelas, o bloco das favelas ricas. Porque a gente consome, que a gente vive, e que a partir dessa criação e dessa solução, poderíamos pensar experiências que pudessem ser escaladas pelo Brasil inteiro. Porque se nas 10 movimenta-se quase 8 bilhões de reais, no Brasil inteiro são 200 bilhões de reais. Se as favelas fossem uma empresa, nós teríamos a Vale, a Petrobras, nós teríamos ali uma condição muito forte. Então, o que nós percebemos? Que, apesar desse potencial de consumo, as empresas não nos enxergam, ou nos enxergam como cliente problema. Quando não entrega na nossa residência, quando não nos vende, quando nos negam o crédito. Então, nós fomos olhar para esses problemas e pensamos, podemos criar soluções, e hoje são 48 iniciativas que criam soluções para os problemas que existem nas favelas em diversas áreas, alimentos, logística, agro, moda, saúde. Então, nós fomos criando iniciativas e escalando essas iniciativas pelo Brasil, onde a gente criou esse de ecossistema que pensamos, se o morador precisa de crédito, procura o G10 Bank. Precisa fazer sua entrega logística, procura a Favela Brasil Express. Precisa de emprego, LinkedIn da favela. Quer se alimentar bem, Mãos de Maria e Agrofavela. Quer se vestir, procura Costurando Sonhos. Quer se comunicar melhor, Mais Favela TV e Cria Brasil. Então, vamos criando soluções para que, a partir dessas soluções, a gente possa ajudar o morador a ter oportunidade de formação, a se qualificar e a empreender. Porque, Sandro, quando a gente olha para o processo de transformação que a favela precisa superar, e quando olha para as violências que nós sofremos, dinheiro no bolso é a melhor solução. Você olha, fala da violência doméstica, violência contra as mulheres, dinheiro no bolso, ajuda essa mulher a empreender para ela transformar a sua vida. Quando você olha para o jovem que ganha o mundo, que quer ficar rico, dinheiro no bolso. Então, nós fazemos um trabalho aqui, que é um trabalho assistencial, ainda na primeira ponta, mas na última ponta a gente ajuda a população a empreender e a ficar rica. Porque nós damos o peixe, ensinamos a pescar, ensinamos a fabricar a vara, damos a vara, ajudamos a vender a vara, criando todo um ecossistema de transformação e de saída. Então, criando uma solução efetiva. Então, podemos aqui falar de diversos cases que nós temos desenvolvido, que tem gerado uma série de oportunidades. Já que nós estamos, por exemplo, no mês de novembro, dezembro, agora, nós estamos, por exemplo, vivendo esse período da Black Friday e do Natal.
em que a Favela Brasil Express, que é a nossa empresa logística, está fazendo a última milha por e-commerce, para diversos e-commerce do Brasil, garantindo que os moradores possam comprar na internet, estão desbloqueando o CEP da favela e receber suas compras diretamente na sua residência. E foi um sucesso esse último mês de novembro, e agora, com o Natal, só tende a crescer essas compras. Então, a gente está bastante feliz e animado com que essas soluções estão ocorrendo e se espalhando pelo Brasil inteiro, garantindo que esse morador tem, de fato, direito a acessar esses serviços e poder de compra. E aí, com o Natal chegando, tem alguma parceira fechada com vocês aí para ajudar o G10? Nesse Natal, nós estamos fazendo uma super campanha, uma campanha em parceria com a B3, a Bolsa do Brasil, uma campanha chamada Invista nas Pessoas, Invista na Mudança. E nós aqui temos que a mudança se dá através do investimento nas pessoas, na educação, na saúde, mas principalmente no combate à fome. Então, nós estamos, nesse momento, mobilizando o Brasil inteiro para arrecadar 100 mil cestas básicas para serem distribuídas no Brasil todo. E aí nós temos mobilizado esses presidentes de rua, buscado pontos de coletas, criado campanhas em diversos supermercados, convocando as empresas. Estamos fazendo uma super mobilização no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, Brasília, o Brasil inteiro. Vamos estar em todos os estados fazendo essas iniciativas. Vocês podem acompanhar tudo pelo @Gerais-Favelas ou @Gilson Rodrigues. A gente vai estar contando e mobilizando e convocando embaixadores para aderirem a essa campanha Invista nas Pessoas, Invista na Mudança, que é uma campanha de combate à fome. A gente tem mobilizado muitas empresas, muitos parceiros, mas a gente quer mobilizar principalmente pessoas que se sintam tocadas a participar, porque nós acreditamos que o processo de mudança começa com a pessoa, começa a pessoa se enxergar quanto gente, como herói, como agente de transformação e agente de mudança. E é por isso que a gente estimula muito uma metodologia que nós chamamos aqui de presidente de rua, que são moradores, líderes que cuidam cada um de grupo de 50 famílias, e a gente ajuda a desenvolver esses grupos de família, gerando emprego, gerando trabalho, gerando renda, desenvolvimento. Então, a gente faz um trabalho bem importante de assistência, mas também de empreendedorismo. Então, pode colocar aí o canal TQSP como mais um parceiro aí que a gente vai divulgar nas nossas redes. Todos os projetos aí, é só mandar para a gente que a gente divulga lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, que a gente está junto aí e queremos ver a favela crescer e vencer, né? Isso aí. Eu acho que o principal, assim, estamos vencendo. Eu acho que à medida em que nós vamos criando exemplos e modelos, nós mesmos vamos nos inspirando. Porque as histórias de sucesso que foram contadas sobre nós, elas não existiam. Exatamente. Na verdade, as histórias que contaram sobre nós são as histórias a partir do noticiário policial. Então, se nós não criarmos ferramentas e formas de mostrar tudo que o nosso povo tem feito, a nossa criançada, a nossa juventude vai olhar e vai acreditar, porque nós somos enganados, de que nós somos predestinados a viver uma história de fracasso. Então, por isso nós temos contado essas histórias, por isso nós criamos a Mais Favela TV, por exemplo, a agência de comunicação Bora Brasil, a Cria Brasil, para que a gente possa, primeiro, contar as nossas histórias de sucesso e depois ensinar as empresas a se comunicar melhor conosco. Porque quando você olha para o conjunto das mídias no geral, quando você olha as propagandas nos ignoram, colocando personagens que não refletem a realidade do Brasil, que 56% são negros ou pardos. Eu até costumo dizer que quando você olha para os comerciais, até o cachorro é loiro. Então, nós precisamos trazer mais diversidade também para a comunicação, para a imprensa. Eu estou muito feliz que eu sou finalista do Prêmio Caboré desse ano e que nós fomos para o Festival de Cannes, na França, poder falar um pouco sobre essa inovação. Eu estou muito feliz também por ter recebido agora no mês de novembro o Prêmio Raça Negra. Então, o troféu Raça Negra. Né? Então, são modelos e ferramentas que temos criado para criar este novo olhar, mas criar a partir do exemplo. Porque é tão difícil falar de prosperidade, transformação e de riqueza na favela, se você não mostrar exemplos reais que estão acontecendo, fica difícil até de entender. Então, nós temos buscado mobilizar, inspirar, chamar atenção, participando de uma série de ações no mundo inteiro. Eu já estive em 17 países contando
esse processo de desenvolvimento. Esse ano nós tivemos na França, tivemos nos Estados Unidos 3 vezes, fomos para a Harvard Business School, fomos para uma série de atividades mostrando isso e contando essa experiência e levando cada vez mais essa potência da favela tão necessária para o Brasil e para o mundo conhecer e se conhecer melhor. Pô, Gilson, você tocou numa questão que eu, que eu bato nessa tecla, né? E esse foi um dos motivos da criação desse canal, né? Porque durante muito tempo, né, nós não tínhamos representações que nos inspirasse, né? Nós tínhamos que nos inspirar em outros que não condiziam com a nossa realidade. Então, Na verdade, Sandro, nós tínhamos sim essas representações, sim. só que nós não éramos dado espaço. Nós não Sim. conseguimos perceber talvez a força que tínhamos, a força que a internet está nos dando, a visibilidade. Eu acredito, quando eu tinha lá 14 anos, que eu tive meu dia D, que eu fui estudar, que eu fui trabalhar, eu procurei os meus de sucesso. Eu procurei pessoas, líderes, eu procurei pessoas que pareciam comigo, que estavam dando certo, e eu não encontrava. As pessoas que estavam dando certo, ou que tinham prosperado, ou que tinham tudo aquilo que desejavam, eram pessoas que estavam ligadas à violência. Uhum. Então, eu não queria ser como aquela pessoa, mas eu queria poder prosperar daquela forma. Mas eu acredito que já naquela época existiam outros tantos Gilson, outros tantos Sandros, Sim. que estavam ali buscando mostrar esse novo olhar, prosperando, se transformando, mas não tinham dado espaço para a gente não podia contar, só contava as histórias de fracasso. Então, agora temos a oportunidade de poder falar muito mais, mas muito mais que falar, honrar aqueles que passaram, de poder pesquisar sobre eles, de falar sobre eles. Exatamente. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade aqui de resgate histórico do nosso povo, da nossa população e das nossas lideranças que foram tão marginalizadas. Então, quando eu digo que não tinha, eu digo que não tinha porque eles foram invisibilizados, né? Eles foram invisibilizados. Então, essas pessoas que já estavam lá não nos permitiam ver e nos inspirar nela, porque era perigoso para o poder de quem está lá, né? Então, o conhecimento é tudo. Então, não nos deixaram conhecer essas pessoas. E hoje, com o advento da internet, a coisa ficou muito mais fácil. Então, hoje é muito mais fácil mostrar e conhecer pretos e pretas inspiradores como você e uma série de outros que nós temos aí. E também resgatar aqueles que lá a gente não teve a oportunidade de ver ou conhecer a sua obra, o seu trabalho. Então, quando eu disse que a gente não tinha, é porque eles foram invisibilizados, tá? Mas, agora, Gilson, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo da sua jornada e quais as conquistas que você destaca ao longo desse processo aí, dessa caminhada longa e árdua, né? Porque todo mundo te vê aí hoje e acha que a caminhada foi fácil, né? Foi pisando sobre pétalas de flores, né? E a gente sabe que não é, né? A caminhada é sempre desafiadora. Eu gosto do desafio, né? Eu acho que o desafio, neste momento da minha vida, ele me fortalece. Assim, eu adoro quando as pessoas falam que não dá para fazer alguma coisa, que eu quero me sentir desafiado a fazer coisas que as pessoas diziam que antes era impossível para quem morasse na favela. Então a gente está mostrando que não só podemos fazer, mas estamos mostrando que nós somos um público inevitável, de que nós vamos chegar. Eu tenho trabalhado para que a gente possa fazer isso de maneira mais rápida, mais unida, mais forte, com mais consenso, com mais unidade efetiva, né? Eu tenho trabalhado nisso, tenho buscado essa união, mas tem sido desafiador demonstrar este novo olhar e fazer essas coisas. E eu percebo que o nosso principal desafio é ainda a forma como as pessoas nos enxergam. Infelizmente, a forma como as pessoas me viam e me vê ainda afasta, porque se as pessoas olham para a favela e vê só violência, vê só marginalidade, vê só as coisas ruins, logo, ninguém quer estar perto de quem é ruim, de quem é violento, de quem é feio, de todos esses defeitos que nos colocaram. Então, à medida em que a gente vai criando um novo olhar, nós trazemos um olhar de aproximação, de conexão.
de unidade. Então, quando a gente procura estabelecer as parcerias, nós procuramos sempre trazer as pessoas aqui para elas enxergarem esse novo momento, porque a partir desse novo olhar vai abrir nossas portas. Então, nosso principal desafio ainda é um novo olhar, porque se você tem um olhar melhor, você consegue fazer a aproximação e as pessoas, a sociedade consegue te ver como gente, consegue te ver como uma pessoa parceira, porque hoje as favelas são vistas como problemas. E eu estou mostrando uma favela solucionadora, uma favela que se transforma, que sabe o que quer, uma favela de livre pensar, uma favela que não quer ser bando de esquerda nem de direita, uma favela que quer ser bando de si próprio, que quer definir seu próprio futuro. Então, é diferente fazer isso. Então, quando a gente olha, logo as pessoas querem colocar rótulos, as pessoas querem falar isso ou aquilo, as pessoas querem colocar tendências, só que nós queremos ser livres. Nós queremos poder ter oportunidade de prosperar, transformar a sua vida, porque no fundamental, Sandro, ninguém sonhou em morar na favela. Quando as pessoas vieram para as grandes cidades, principalmente, onde tem as grandes favelas, elas vieram com o intuito de ficar ricas, Sim. de transformar a sua vida, de dar educação para os filhos e ajudar aqueles que ficaram. Mas, infelizmente, a gente é colocado à parte da sociedade, colocado no canto, em casas pequenas, famílias grandes, passando uma série de dificuldades. Imagina esse calor que nós estamos sofrendo, quantas famílias mais carentes estão sofrendo essa condição. Então, a gente foi colocado à parte da sociedade. O que nós estamos fazendo agora é te mostrar um outro lado. Um lado que precisa de uma solução, que não quer viver de doação, mas precisa de investimentos para transformar a sua vida. Então, mudar o olhar é a forma que eu acredito de criar uma nova concepção e mudar um olhar, realizando e criando modelos que possam ser escalados pelo exemplo. Agora você estava falando, aí eu comecei a pensar aqui numa coisa, com base no que você estava me falando aí. Cara, Gilson, você é um cara preto, de favela, que venceu. Hoje, você circula em vários meios que normalmente um morador de comunidade de favela não circula. Você circula no meio intelectual, no meio de pessoas com bom status financeiro. Aí a minha pergunta é pessoal. Você, preto, morador de favela, porém um vencedor, você ainda, com esse status de vencedor da comunidade, ainda encontra barreiras nessa sua caminhada, nesses seus encontros sociais, intelectuais, financeiros, exatamente por essa condição, preto, favelado? Olha, primeiro que eu sempre busquei circular em todos os espaços e tive a consciência de que não deveria me excluir, de que quando eu não via as pessoas pretas lá naquele local, eu não considerava que aquele local não era para mim. Eu ia, eu participava, eu ia no restaurante, eu ia nos shoppings, eu estava nos lugares. Eu não me segreguei. Eu não me coloquei numa condição de me separar da sociedade. Eu não aceitei isso. Então, desde sempre, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu participava, eu ia, eu me envolvia. E à medida em que eu fui participando, fui me envolvendo, eu me descobri preto, eu me descobri favelado, eu me descobri com todos os desafios que a gente sofre nas favelas, mas eu não tinha essa noção. Eu era um adolescente, eu era um jovem que queria e quero mudar o mundo. E aí, à medida que eu ia avançando, as pessoas, o que esse neguinho tá fazendo aqui? O que esse cara da favela, do Paraisópolis? Aí eu comecei a perceber, ou as pessoas tentaram me colocar no meu lugar. Só que meu lugar é no mundo. É onde você quiser estar. Então, o meu lugar é em todos os lugares, em todos os espaços. Meu lugar é onde eu quero estar. E ainda hoje, eu sofro com esses preconceitos. Porque à medida em que as favelas vão prosperando e as pessoas de favelas vão prosperando, e graças a Deus eu tenho prosperado e abrido o caminho para que outras pessoas também possam, eu também percebo os olhares. Eu vejo como a diferença de alguns setores e alguns olhares. Porque nós podemos e acreditamos, e algum deles até acredita nessa situação da prosperidade da favela e querem ver a favela prosperando, alguns, mas querem prosperar não na minha escola,
não nos mesmos lugares que eu frequento, não no mesmo hotel que eu vou, não nas mesmas festas. Então você quer ser favela rica lá na favela. Aqui você não vem. E nós dizemos não. Nós vamos ocupar todos os espaços. Nós queremos estar em toda parte. Então, é isso que eu tenho pregado. Toda vez que eu vou num lugar que eu tenho só eu de preto, eu levo mais preto. Eu promovo mais gente. Eu chamo mais gente. Se você olhar os nossos vídeos, os nossos materiais, todos, você nunca vai me ver sozinho. Eu não sou sozinho. Eu carrego uma massa de brasileiros que acredita num sonho de transformação, que acredita na sua força interna, que acredita na transformação social, e eu me emociono com relação a isso. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, nós fomos com 42 pessoas para os Estados Unidos. Quando eu fui para a França, eu não fui sozinho. Quando eu fui para a Rússia, eu não fui sozinho. Eu fui para a África do Sul, porque nós queremos que esse time e que este grupo se perpetue mesmo. É no nosso meio, no meio empreendedor, no meio social, na negritude, nas mulheres, você tem as patotas, você tem as bolhas das bolhas, que é necessário abrir. Então, o meu papel é mostrar que o bolo que nós estamos comendo, a fatia é muito pequena. E que eu não quero disputar a fatia do outro. Eu quero crescer o bolo. Eu quero que mais gente possa comer. Então, por vezes, a gente se vê disputando o mesmo recurso, a mesma parceria, brigando uns com os outros, numa disputa que nos colocam nessa situação. O que eles fazem? Jogam a gente contra nós mesmos. Fazem com que a gente dispute por migalhas. E eu me recuso a isso. Eu quero abrir mais espaço, mais oportunidades. Então, se a gente conseguisse olhar dentro do nosso papel, da nossa oportunidade, das infinitas possibilidades que temos, a gente vai avançar. Nós temos avançado. E vários líderes que estão tendo, neste momento, protagonismo no Brasil, estão. Aquela velha consciência do farinha pouco, minha opinião primeiro, está passando. Nós precisamos dividir e ampliar essa consciência de que este espaço, de que este momento me coloca na condição de mais responsabilidade, de trazer mais gente, de abrir mais caminhos e de escalar no Brasil inteiro, não por mim, mas pela minha mãe, pelos meus pais, pelos aqueles que passaram e pelos aqueles que lutaram e lutam até hoje. Ser um multiplicador, né? Você multiplica e quem está ao seu redor continua multiplicando, né? Então, e aí a gente conquista. Nada de dividir. Isso é o que eles querem. Uma chama, quem acende uma vela da sua vela não perde a chama, né? É verdade. Nós estamos, acendendo mais luz, despertando mais pessoas. Isso. Fica mais intensa e mais forte essa luz. Agora, Gilson, como as comunidades das favelas, elas podem desempenhar um papel fundamental na economia e no social do nosso país, cara? Como a favela impacta economicamente e socialmente o nosso país? Eu acredito que a melhor forma das favelas impactar socialmente e economicamente no Brasil é se organizando, se percebendo como agente de mudança. E que as grandes transformações que vão acontecer na favela vão se dar pela própria favela, pelos próprios moradores da rua, pela população que vive ali. E que, por mais que a gente tenha desafios, é necessário amar o seu local. É necessário amar a favela. Porque se você não ama o lugar onde você vive, você não transforma ele. Antes da gente fazer as grandes transformações que acontecem em Paraisópolis, nós aprendemos a amar Paraisópolis. Não é à toa que houve a novela I Love Paraisópolis. Porque a perspectiva de sair de Paraisópolis era praticamente nulas. E quando a gente passou a amar, nós passamos a cuidar da rua, a melhorar nossa casa, a cobrar mais dos políticos, a eleger candidatos que, de fato, estivessem comprometidos conosco. Então, a organização e se perceber como agente de mudança é fundamental, porque senão nós vamos estar sempre cobrando do outro aquilo que a gente também não consegue fazer. Então, é importante que a gente se conscientize, que a gente vá estudar, que a gente perceba quais são os nossos desafios e traga essas soluções. Parem de olhar só para os problemas, parem de reclamar, parem de brigar. Vamos buscar as nossas soluções, trazer efetivamente iniciativas e pressionar políticos que a gente consiga. Porque, por vezes,
a gente elege herói ou elege político para falar mal ou para brigar. Eles têm as responsabilidades deles, mas não percam tempo com isso. Vamos começar, ainda que pequena escala, fazendo, mobilizando e organizando a sociedade, ganhando força. Eu me lembro que, na minha adolescência, até meus 21 anos, eu fui tudo que é tipo de manifestação. E eu gritava, e eu falava, e eu achava que alguém estava me ouvindo. Não era. Eu estava falando com os nossos mesmo. Eu só estava ali desabafando e gritando. E aí, quando eu percebi que eu podia fazer as mudanças efetivas, que eu podia me organizar, que eu podia juntar mais gente, as coisas começaram a acontecer e minha força para cobrar e estar nos lugares, e estar nos processos e falar com as pessoas que efetivamente decidem aumentou. Então, se organizem. Nós, do G10, nós criamos uma metodologia que chamamos presidente de rua, que são moradores que se organizam em grupos de 50 famílias. E esses grupos se organizam melhoria da rua para ter ajuda para quem precisa, para cobrar dos políticos, para mobilizar a sociedade, para pensar em iniciativas de forma coletiva. Isso é uma metodologia muito especial, que tem funcionado e tem ajudado o Brasil a se organizar, a pensar para si mesmo, a pensar no futuro e se colocar como protagonista de mudança da sociedade. Eu tenho falado isso, não quero tirar a isenção do governo ou de políticos, mas primeiro eu percebi que nós temos que nos organizar, saber o que nós queremos. Porque, por vezes, quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Você vira massa de manobra. Você é iludido, você é enganado. Quantas vezes nós somos enganados? Quantas vezes? Porque a gente não sabia o que quer. Chegou na frente, na hora H, não sabíamos nem o que falar. Então é necessário saber discutir, é necessário ter uma visão despartidarizada. Todo mundo pode ter partido, deve ter seus partidos, deve se organizar politicamente, mas é necessário ter um olhar mais amplo sobre os seus problemas e sobre os problemas do Brasil. Porque se nós ficarmos assim, que de um lado é bom e que do outro lado é ruim, isso não vai funcionar. Existem coisas boas e ruins dos dois lados, nós temos que identificar o que é bom e trazer para dentro. O que é ruim, afastar. Então, é ter esse olhar de oportunidade, de solução, de pensar no processo de mudança, mas uma mudança que começa por você. Se responsabilize. Invista na mudança, mas invista em você. E logo no início da nossa conversa, você comentou algo aí que eu acho muito importante, que faz parte da minha próxima pergunta, para conhecer um pouquinho aí. Mas nós sabemos que a, as comunidades, as favelas, durante muito tempo, elas foram deixadas às margens, né? E a favela é um grande potencial no consumo de bens. E muitas das vezes ela deixa de consumir porque, como você mesmo falou, as grandes empresas que vendem esse bem não entregam esse produto nas comunidades. Aqui mesmo, até bem pouco tempo atrás, eu sou morador de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Eu moro a uns 500 metros de uma distribuidora do Correios aqui, e durante uns 2, 3 anos as minhas entregas não eram feitas, eu tinha que retirar lá, porque era considerado uma área de risco, aqui aonde eu moro, né. Agora até que eles voltaram a entregar. Então, muitos lugares ainda hoje não recebem as encomendas que compram, tem que retirar em algum posto do correio. E vocês criaram o projeto Favela Brasil Express, né, que foi uma solução que eu quando eu comecei a ler, eu falei: "Caraca, por que isso ainda não está em todos os lugares?". Então, Gilson, eu fiquei maravilhado com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, né, que não é mais projeto, né, já é uma realidade. O que é esse Favela Brasil Express? Como é que ele funciona? E ele já foi exportado para outras cidades do nosso país? Como é que é? Conta um pouquinho para mim.
o Favela Brasil Express é uma espécie de Correios da favela, um FedEx da favela, né? Que ela ajuda a conectar os grandes empresas de e-commerce, né, do Brasil para essa população de 20 milhões de brasileiros. Vocês que estão assistindo, talvez não saibam, quem não é de favela, o e-commerce, quando você coloca o endereço da favela, em geral, eles mandam uma mensagem dizendo não entregamos esse local ou essa zona, não é possível fazer entregas ou compras, né? Eles inibem a nossa compra, porque o CEP é basicamente bloqueado. E o que a Favela Brasil Express faz? Cria microcentros de distribuição dentro da favela, garantindo que haja esse desbloqueio, os produtos chegam nesse microcentro de distribuição e o próprio morador faz a entrega diretamente na residência da população que fez a compra. Então é muito especial isso, porque o morador conhece os becos e as vielas, né? Por vezes aqui, por exemplo, em Paraisópolis, o beco tem o beco do Gilson, por exemplo. Tem a viela da Marivalda, tem a viela da Helena Santos. Então são endereços que chegou primeiro, né? E aí virou o nome da rua, só que não tem CEP, não tem uma formalização, mas o morador que vive aqui sabe que esse endereço onde fica essa coisa, esse local. Então, a Favela Brasil Express tem feito isso. Nós já estamos em 3 estados, São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Nós chegamos a iniciar uma operação no Rio, na Rocinha e na Vila Cruzeiro. Depois essa operação ela foi paralisada, porque ainda a operação deve ser casada com a parte de divulgação para compra, porque se o morador sabe que está bloqueado, ele acaba não comprando. Então, tem que vir uma campanha mostrando, olha, agora vai chegar na sua casa. Então, foi feita, então o número de pacotes ainda foi menor, e nós decidimos segurar um pouquinho, mas em breve deve retomar essa operação no Rio de Janeiro. Mas tem sido escalados, para você ter uma ideia, durante 2 anos fizemos essa operação, e em setembro, a operação do Favela Brasil Express completou R$1 bilhão em mercadorias entregues. Caraca. É a prova que esse morador consome, do chaveiro ao iPhone. Porque nós temos a periferia da periferia. Nós temos pessoas que prosperaram na favela e que estão na favela porque querem ficar na favela. Então, a gente tem tido esse olhar e percebemos que o Favela Brasil Express tem um alto potencial de escala, tem o potencial de ser um unicórnio da favela, que são empresas que valem mais de se dá. Nessas favelas onde nós já estamos atuando, é a mesma solução que pode estar nas 14 mil favelas do Brasil inteiro. Ou seja, esse problema tem solução. Nós queremos ser vistos como clientes e não queremos viver bloqueado. Tem que desbloquear as favelas. E não é só a favela que ganha, né? Porque se não entrega lá, ela não consome. E quem está expondo os produtos também não vende. Então perdem os dois lados. Cara, e quando eu conheci esse projeto, eu falei, caraca, será que já está aqui no Rio? Já está chegando nas favelas do Rio esse projeto, cara? Pô, cara, eu acho que é um projeto que ele tem um potencial para se espalhar, que eu digo muito rapidamente, porque é uma necessidade e que atende muita gente e emprega, né, também os moradores, gera renda na comunidade, não é isso? Só a Favela Brasil Express tem 250 pessoas trabalhando nesta operação. Então, é uma operação muito interessante, robusta, mas com potencial gigantesco ainda. Cara, esse projeto está de parabéns, cara, que quando eu conheci eu achei maravilhoso. Isso. Cara, você que é uma pessoa que sempre esteve na luta por melhoria nas condições da favela, como você enxerga hoje o futuro das favelas? Eu acredito que o futuro das favelas é cada vez mais um processo de organização comunitária, de investimento, de surgimento ou de organização de diversos líderes que conheçam e entendam melhor esse processo e se empoderem para transformar a favela. Nós estamos vindo de uma geração de crianças e jovens que estão crescendo, tendo mais oportunidades. Se antes as oportunidades para a gente foram menores, eu acredito que
fruto desse trabalho que nós estamos construindo ao longo desses anos e de outros, nós estamos formando uma geração mais consciente, mais mobilizada, já indo para as faculdades, já se formando em outras profissões menos penosas, já podendo se transformar e percebendo que precisa transformar o seu território e que fazem parte do Brasil. Eu acredito que, se nós trabalhássemos, nós podíamos construir um trabalho forte para que as favelas pudessem se transformar em bairros de maneira acelerada. Eu acredito que o Brasil tem condição. O Brasil, sempre disseram que o Brasil é o país do futuro, né? Assim como a favela é o futuro, o pessoal fala, né? Eu até digo assim, não vem falar que nós somos o futuro, porque nós somos o presente, nós queremos realizar agora. E aí o Brasil sendo o país do futuro, eu acredito que o Brasil é o país do presente, assim como as favelas. Outro dia me falaram assim, a favela é o futuro. Eu falo, não quero saber de futuro, não. Eu quero saber de presente e o que podemos fazer hoje. Porque o Brasil diziam que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro nunca chegou. E aí eles usaram isso para criar uma expectativa para roubar as nossas riquezas. Porque o Brasil é rico. É rico em água, rico em minério, rico em ouro, rico em petróleo, é rico em água. Como é que um Brasil tão rico, que alimenta o mundo, tem 70 milhões de pessoas vivendo uma situação de insegurança alimentar? Então eu acredito que daqui a pouco tempo as favelas vão poder dar uma grande contribuição, surgindo líderes que eles já estão aí, estão aparecendo, estão se revelando, crianças que estão tendo a oportunidade de participar, que tem criança empreendendo, tem criança dando opinião, tem criança atuando de diversas áreas. Você olha para as igrejas, você olha para empreendedorismo, você olha para movimentos de mulheres, você olha para movimentos de outras religiões, para além das católicas e evangélicas, você tem um protagonismo de jovens e de crianças muito grande, que são as nossas lideranças, que estão ajudando a construir um Brasil mais diverso, mais humano, mais próximo, mais igual. Então, eu acredito que nós estamos construindo esse presente e realizando isso com a força do povo brasileiro, que também estão nas favelas, que também que entende do Brasil. Porque quando você fala dos dados sobre violência, os dados sobre pobreza, os dados sobre os desafios, eu sou esse dado. A favela é esse dado. Nós fazemos parte disso. E sentindo na pele todos esses desafios, nós temos urgência e pressa para poder transformar e criar uma realidade melhor. Eu costumo dizer que pressa de rico e pressa de pobre é diferente. Muito diferente. Nós temos muita pressa para fazer acontecer. Então, é trabalhar todos os dias, trabalhar incansavelmente pela transformação das favelas em um bairro. Eu não quero que as favelas fiquem disfarçadas de comunidade. Nós vivemos em comunidade, mas em favela. Eu não quero que as favelas sejam chamadas de jardim, né? Ou que as favelas tenham que dizer que moram em outros lugares. Porque aqui em Paraisópolis se perguntam, falam, mora no Morumbi. Você não arruma emprego, né? Pergunta onde moram, o pessoal da Rocinha, onde mora, falar que é São Conrado. Né? Então, cada lugar tem que dizer que mora num lugar rico do lado. Não, eu quero poder falar com orgulho. Eu sou da favela de Paraisópolis e estou ajudando a transformar essa favela no bairro. Enquanto a gente não se assumir, fica mais difícil transformar essa realidade. Ô Gilson, cara, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Sei que você tem os seus compromissos. Eu gostaria muito de te agradecer por essa participação. E o slogan aqui do nosso canal é Pretos Inspiradores, cara. E se eu posso dizer, se alguém pode sintetizar esse slogan, Gilson, porra, você é o cara. É o cara que, com simplicidade, com gestos simples, Obrigado. está fazendo muito, muito pelas comunidades, muito pelas favelas, né? Fez muito por Paraisópolis. E, cara, nós temos que nos conhecer. Nós temos que conhecer o Gilson Rodrigues, cara. Então, para mim, é uma grande satisfação ter você aqui contando a sua história no nosso canal. E te digo aqui que, enquanto você falava, meus olhos brilhavam, porque esse mês eu tentei fazer algo diferente do canal e eu fiquei meio frustrado, e você falou algumas palavras aí que não vão me deixar esmorecer nessa minha luta, que eu vou insistir.
eu tentei fazer uma campanha aqui que não tem nada a ver com o canal, mas usando o nome do canal e esbarrei em várias dificuldades que não me possibilitaram, mas eu vou me organizar, mobilizar e a coisa vai acontecer, porque você me inspirou, cara. Conhecer você hoje Graças foi a Deus. algo inspirador. E eu só tenho a agradecer, Obrigado. por a sua pessoa. Eu falo, quando eu for a São Paulo, eu vou te procurar. Quero conhecer Paraisópolis, quero conhecer os projetos aí, os vários projetos que ocorrem lá sobre a sua organização. E eu muito feliz em tê-lo aqui. E eu só posso dizer uma coisa com muito orgulho, que Gilson Rodrigues, cara, tinha que ser preto. Muito obrigado pela sua participação, meu querido. Muito obrigado mesmo por abrir seu coração aqui para o nosso canal. Obrigado, Gilson. Obrigado, Sandro. Se quiser fazer Obrigado. algum Espero que o comentário, uma canal consideração prospere cada final. vez mais. Obrigado. Espero que o canal prospere cada vez mais e que você consiga alcançar seus objetivos, que a gente consiga olhar cada vez mais para aquilo que a gente tem e não para aquilo que falta, e que a gente não acredite num Brasil dividido, que a gente não acredite num Brasil que vive um novo normal, em que uma parte da população pode tudo e outra parte não pode nada, fica bloqueada, se vendo como carente, como marginal e violento. Podemos transformar, cada um se transformar, se cada um começar a sua história, começar a olhar para aquilo que a gente tem e ajudar construindo, fazendo a sua parte para que esse Brasil se transforme nessa potência que ele é e que o mundo também reconheça ele assim. Obrigado, viu? Obrigado. E humildemente eu peço aí para que você inclua o canal TQSP como mais um parceiro aí do Gilson, do G10, de todos os projetos do Gilson, que a gente, da nossa forma, vamos estar aí ajudando os projetos aqui, porque o nosso objetivo é nos ver crescendo, sempre. Então, estamos juntos, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Agradeço a minha xará mais uma vez. Um grande beijo nela. Um grande beijo, um abraço para você também, meu querido. Fica na paz. Obrigado mais uma vez, querido. Meu. Tchau. Tchau.